Bom dia a todos, muito bom estarmos juntos novamente para compartilharmos da palavra de Deus para a nossa vida. Um dia tão importante quando estamos diante de Deus juntos, compartilhando da sua palavra, recebendo do seu amor, permitindo que o Espírito da vida toque o nosso coração, e é sempre bom estarmos juntos. Como é boa a unidade em Cristo Jesus, e é isso que nós vamos falar esse momento juntos, sobre unidade, algo que é tão especial, algo que revela tantas coisas dos céus para a terra. E junto com vocês hoje eu quero compartilhar, meditar sobre esse tema que ele é fundamental para nós como igreja. Algumas pessoas não compreendem a importância da unidade, mas a Bíblia deixa claro como ela é importante. Ela é uma mensagem dos céus para a terra. Ela também produz bênçãos em nossa vida, e nós vamos compartilhar isso juntos nesse momento. Queria te convidar a abrir a sua palavra, a Bíblia, no capítulo de João, no capítulo 17, um texto bastante conhecido, todos nós já ouvimos falar. Em algumas Bíblias aponta a oração sacerdotal. Eu particularmente acho que Jesus, quando está orando ao Pai, ele está prestando um relatório daquilo que ele fez e o que ele espera que isso produza no homem, e nós vamos compartilhar sobre isso. Portanto, abra o seu coração, nós vamos orar daqui a pouco, mas é importante você entender como a unidade, ela é uma vontade de Deus para o seu povo na terra, e nós devemos capturar isso e viver essa realidade que foi preparada para nós em Cristo Jesus. Então vamos ler juntos João 17, eu vou ler do 20 até o 23, que diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uma oração muito importante. Vamos orar também pedindo ao Senhor graça para compreendermos essa realidade que o Espírito Santo produz em nós. Pai, nessa manhã nós estamos diante da Tua presença, te adorando, te bendizendo e te engrandecemos pela Tua vida em nós. Sabemos que o Senhor nos amou, nos comprou, e hoje pertencemos a Ti, e fomos criados para a Tua glória, para o Teu louvor, e queremos, Senhor, nesse momento, corresponder à Tua palavra, é ela que transforma a nossa vida. Por isso pedimos, Espírito Santo de Deus, toca a nossa vida, toca cada coração, abre o nosso entendimento, e que nós possamos capturar essa verdade, que é fundamento também para a nossa vida, no sentido de caminhar na direção daquilo que o Senhor propôs, para andarmos como igreja. Por isso, Pai, trabalha no nosso coração, mostra-nos, Senhor, aquilo que ainda não enxergamos, com o desejo, nós temos um desejo, ser curado pelo Teu poder, pela Tua palavra. Essa é a nossa oração e te pedimos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos vendo Jesus terminando o seu ministério terreno nesse texto, João 17, é um pouquinho antes de ele ir lá para o Getsemane, onde ele vai ser entregue para ser crucificado. E há uma oração que Jesus faz, e nessa oração tem algo fundamental, que fala daquilo que é necessário à igreja, o corpo de Cristo na terra ter, que é unidade. Querido, se Jesus orou por unidade, é porque unidade é algo importante. Jesus não oraria por nada que não tivesse relevância, por nada que não fosse importante. Se ele orou, é porque aquilo é importante, deve ter um foco especial, e nós devemos capturar isso em nossa vida, porque esse é o plano de Deus para nós. Ele orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai o são. Então, Jesus está orando por algo que é importante,
E ele não só ora por algo como é importante, mas ele também estabelece um modelo que envolve unidade. Assim como o Pai é nele e ele é no Pai. Ou seja, quando nós estamos nos relacionando com Deus, nós não conseguimos separar a pessoa, né, a personalidade de Deus Pai do Deus Filho. Você tem uma convicção que um está com o outro, um faz parte do outro. Ninguém sabe dizer onde termina Deus Pai, quando começa Deus Filho, e nem quando começa o Espírito Santo, ou termina, porque eles são um. Essa é a trindade, a essência perfeita da divindade de Deus manifesta nas personalidades do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é esse padrão, e é esse modelo que Jesus usa, aonde não se vê uma distinção entre cada um deles. Esse é o ponto principal do modelo da unidade, ao ponto de olhar e ver uma coisa só. E quando ele mostra esse modelo, ele deseja que nós também sejamos assim. E esse aspecto que a unidade é, de ser um ao ponto de não haver distinção e nem separação, mas compreender essa ação de unidade, que ela é uma ação coletiva, no aspecto de ter, né, olhando para a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ele tem esse objetivo de haver uma coesão, de haver uma integração, de haver unidade. É isso que a unidade deve apontar para nós. Nós devemos viver, mesmo de uma forma coletiva, com muitas pessoas, com muitos irmãos, nós devemos caminhar na mesma direção, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma forma de pensar, com apenas uma vontade, né? Na unidade existe uma vontade, não existe várias. Então a unidade é composto por esses aspectos de compreender que, embora nós possamos ser muitos, nós devemos agir como um. Nós devemos ter essa mensagem para o mundo. E é isso que Jesus orou, para que o mundo cresça, que ele foi enviado. Qual vai ser a maior mensagem que Deus foi enviado? A relação do corpo de Cristo na terra, baseado na unidade. Queridos, unidade não significa que todos nós vamos ser iguais e que as nossas diferenças vão desaparecer. Mas significa que as nossas diferenças, elas não vão sobrepor aquilo que é mais importante, a vontade de Deus para nós como igreja. Ou seja, nós temos as nossas características individuais, mas tem algo que é maior que nós, que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus, que é o propósito de Deus, que é a mensagem de Deus para a terra através de Jesus Cristo. E aí, quando nós compreendemos isso, nós tiramos o nosso eu do centro das nossas relações para colocar Deus no centro. E quando todos andam nessa mesma direção, com o objetivo de cumprir a vontade de Deus, nós começamos a nos tornar um, porque a vontade de Deus vai nos levar a viver, a andar, a caminhar, a se relacionar, a mostrar algo que está além da nossa própria vida, mas está em Cristo em nós, revelado através da igreja, na forma de andar, na forma de viver, na unidade. Ok, queridos? Então, é quando nós renunciamos a essa centralidade do próprio eu, para caminhar junto, numa mesma visão, no mesmo propósito, para cumprir a vontade de Deus. Jesus é o modelo perfeito. A Bíblia fala que nós vamos ser semelhantes a Ele, então nós precisamos compreender Ele. Quando Jesus veio na terra como homem, Ele diz lá em João 6, eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que enviou, que foi o Pai. O que Jesus estava dizendo? Olha, eu tenho vontade, mas eu vim viver para viver e fazer a vontade dele. Por isso que há essa unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Quem vê o Filho vê o Pai, quem vê o Pai vê o Filho. Por quê? Porque nessa unidade perfeita deles, não existe vontades diferentes, existe uma só vontade. E esse é o princípio fundamental da unidade, compreender que a vontade de Deus para nós está acima da nossa vontade, acima dos nossos planos. E quando a gente entende isso, nós podemos viver com Deus, com os irmãos, cumprindo o propósito dele em nossa vida, andando nessa essência que é a unidade. Quando Jesus
está lá orando, no texto de João 17, Jesus está nos ensinando a importância do todo. Jesus mostra nessa oração que o mais importante não é a parte. Ele orou para que todos tivessem uma unidade que representasse a vinda dele, que representasse a essência dele com o Pai. Então Jesus estava mostrando, ele não estava orando para que Deus abençoasse cada um, que Deus atendesse os pedidos de cada um. A oração de Jesus, praticamente a oração antes, a última junto com os seus discípulos, vamos dizer assim, antes de ser crucificado, ele está orando, olhando para o todo, olhando para como o mundo vai olhar para aqueles que crescem nele. Ele está trabalhando na construção de relações que elas iam ser muito maiores quando a mensagem não seria uma mensagem individual de cada um, mas todos trabalhando em conjunto para o reino, para cumprir a vontade de Deus. Jesus já tinha dito já em Mateus no capítulo 5, 45, que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então a questão não é a vida individualizada. A ênfase de Jesus nessa oração não era o foco na vida de cada um. Nós temos a nossa relação individualizada com Deus, mas ela também está inserida numa relação coletiva do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de algo que é maior que nós, que é o corpo de Cristo. A gente sabe que Deus abençoa a todos, tanto maus quanto injustos, quanto bons e maus, mas a consciência que Jesus está querendo gerar em nós nessa oração é a importância da unidade. Por isso que todos nós, quando compreendemos essa oração, e nós devemos aprender que essa oração é importante, a oração em si não, mas a unidade. Jesus está orando por algo que é importante, a unidade. Essa unidade, ela produz um contexto coletivo que vai mandar uma mensagem para o mundo. Nós devemos nos atentar e compreender o que ela significa para nós. E quando a gente recebe esse entendimento, nós podemos transmitir de uma forma prática da nossa vida. No verso 21, Jesus está dizendo que essa consciência de ser um, esse entendimento de unidade, é que vai demonstrar um testemunho que vai ser aceito, um testemunho que vai ter credibilidade, um testemunho que as nossas relações, baseadas no amor de Deus e na vontade de Deus sobre a nossa vida, vai mandar uma mensagem do mundo que Jesus foi enviado para restaurar a relação do homem com Deus, e aí nós vamos ver que o mundo vai poder conhecer Jesus através do corpo de Cristo. Olha como é importante o nosso papel no sentido de compreender que a minha vida com Deus e a minha vida com meu irmão também produz um testemunho de Cristo enviado para a terra. No verso 22 ele diz assim: eu dei a eles toda a glória que tu me deste. Jesus está dizendo que Jesus demonstrou para os discípulos, ele revelou a glória dele, que ele recebeu do Pai. O interessante é que quando ele diz isso, ele não está dizendo que ele transmitiu. Quando Deus transmite, quando Deus revela a glória dele, não é para que nós possamos dizer: nossa, olha, eu conheci a glória de Deus, olha como Deus olhou para mim, se manifestou em mim. Não é para nos empoderar, não é para dizer que nós somos alguém. Mas olha só o que ele diz: eu dei a eles toda a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Então, quando Deus revela a glória dele sobre nós, o desejo dele é nos unir ainda mais, para nos unir assim como eles são, porque ele diz assim: para que sejam um como nós somos. Então, Deus deseja se revelar a nós para produzir em nós unidade, na nossa relação com ele. Vai afetar também a nossa relação com o corpo, e nessa relação ele manifesta a glória, porque assim passa por nós, mas também toca o corpo. Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida de uma forma individual, ele também, se ele está nos abençoando, por exemplo, ele também abençoa o corpo, porque não tem a ver apenas só com a minha vida, toca a minha vida, mas a ênfase de Deus é produzir na terra um corpo que vai manifestar a glória dele. Por isso que é importante a gente entender a importância dessa unidade, de como eu devo andar, caminhar nessa verdade que Deus tem preparado para nós. E no verso 23 ele diz: eu neles e tu em mim,
para que eles sejam aperfeiçoados ou perfeitos em unidade. Ou seja, essa relação que nós vamos ter com Deus e com o corpo vai produzir perfeição em nossa vida. Então você precisa saber algo: unidade é um princípio para o nosso aperfeiçoamento. Se eu e você queremos avançar, caminhar na revelação, no conhecimento, crescer em estatura, crescer na palavra, crescer na realidade espiritual que Deus tem para nós em Cristo, eu preciso compreender que a unidade deve fazer parte da minha jornada, principalmente com aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para nós andarmos com o Senhor e com o corpo de Cristo. Jesus estava aqui apontando para isso, que Ele tinha transferido essa glória para produzir em nós essa característica chamada unidade. O povo de Deus foi chamado para ser um na terra. Paulo compreendia muito bem disso, e ele diz lá em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, eu preciso me esforçar para manter uma consciência, eu devo andar na unidade do Espírito, com Deus e com o corpo de Cristo, e essa unidade vai revelar Jesus. Amém, queridos? Então, unidade é uma matéria de oração. Se Jesus orou, nós também precisamos orar. Nós precisamos compreender a importância da unidade na nossa vida, através da igreja, no mundo espiritual, para que o mundo possa ver e saber que Jesus foi enviado, para saber que através do corpo dele existe um Deus que ama, que quer trazer toda a humanidade de volta na relação com Ele. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, e essa mensagem ela é muito maior expressada quando a igreja cumpre o seu papel na unidade. Então, unidade tem que ser buscada, unidade tem que ser um alvo de todos nós, meu e seu. Então estou te encorajando nesses dias, Senhor, me ensina a ser um. Me ensina a andar nesse padrão que o Senhor tem nos chamado para ser como igreja. Unidade é importante, porque um outro aspecto da unidade, a unidade, queridos, foi uma das causas da morte de Jesus. Se nós estudarmos a palavra lá em João 11, quero ler com você, João 11, do verso 49, e nós vamos ler até o 52, diz assim a palavra, no verso 49, Caifás, porém, dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E olha só o verso 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Aqui fala sobre Caifás, o sumo sacerdote. Ele não era profeta, mas ele está profetizando algo, liberando uma palavra profética sobre a morte de Jesus. Que aquela morte era para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então a morte de Jesus, ela produz muita coisa em nossa vida. A morte de Jesus, quando nós cremos nele, nós recebemos perdão dos pecados, recebemos o resgate, voltamos para Deus, sim. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus, sim. Mas também, o objetivo é nos reunir em um só corpo. Isso significa que a morte de Jesus, ela tem um aspecto individual, mas também tem um aspecto coletivo. Ele me salvou para que eu faça parte de um corpo. Eu quero que você compreenda isso. Você foi salvo e você faz parte do corpo de Cristo. Não é uma relação isolada, não é um estilo de vida isolado, não é um estilo de vida onde o que importa é você. É um sentido de você compreender que Deus te amou, te perdoou, te purificou dos pecados, colocou em você o Espírito Santo dele, ok? Para quê? Para que você possa agora, junto com o corpo, ser uma mensagem de Deus na terra.
Jesus não só morreu para nos tirar do inferno, mas Ele nos trouxe para uma nova relação. Como assim uma nova relação? Porque a cruz tem dois sentidos, todos nós já ouvimos falar disso, sabemos disso. Ela tem um sentido onde aponta para a minha relação com Deus, mas também tem um sentido que aponta com a minha relação com o corpo de Cristo, com as pessoas. Por isso que nós temos que compreender que a nossa vida, ela não é uma vida centrada, não deve ser uma vida centrada em nós, mas deve ser uma vida centrada em Cristo, no Pai, aonde a gente, pelo Espírito de Deus que habita em nós, agora Ele vai nos conduzir a viver a vontade de Deus em nós e através de nós como corpo de Cristo. Então, nesse instante, quero começar a falar sobre esses aspectos da unidade, da importância da unidade com Deus. Nós, quando cremos em Jesus, nós nos tornamos de novo um com Deus. Por quê? Porque antes de Jesus, nós tínhamos um problema, a questão do pecado. Isaías 59 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. A Bíblia nos ensina que quem se separou de Deus fomos nós. É nosso pecado que nos afastou de Deus, que nos mantém afastado de Deus. É nossos pecados que fazem separação de nós e Deus, e nunca Deus e nós. Não é de Deus para nós, é as nossas escolhas, é as nossas posturas. Quem se afastou do relacionamento foi o homem. E hoje, mesmo estando agora diante do corpo de Cristo, através da vida, crendo que Jesus é o Senhor, nós podemos entender que se nós deliberadamente decidirmos pecar, é nosso pecado que nos afasta. Deus não se afasta de nós, é nós que tomamos esse caminho de nos afastar dEle. É nós que nos afastamos dEle. Deus permanece no mesmo lugar, Ele sempre permanece esperando que a gente volte. Antes a gente não podia voltar por nós, mas Ele preparou um caminho em Jesus, para agora, em Jesus, nós podemos voltar para Ele. Vamos lembrar do filho pródigo de Lucas 15, quem saiu de casa, o pai ou o filho? Foi o filho. Onde ficou o pai? Na casa, no lugar que ele tinha preparado para os filhos. Quem abandonou a casa foi o filho. A boa notícia é que o filho, quando volta, o pai o recebe, e é isso que nós sabemos. Agora em Jesus, nós podemos voltar para casa, temos acesso ao Pai novamente. Ok, queridos? Nós sabemos que o homem não podia voltar para o Pai sozinho. Para o homem voltar para ser um com Deus novamente, ele precisou da obra de Jesus, que abriu o caminho para que agora eu e você pudéssemos voltar para Ele. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora em Jesus nós podemos voltar a ser um com Ele. Agora essa unidade com Deus, Ele coloca o Espírito Santo dEle em nós. Agora nós precisamos compreender essa unidade com Deus. Essa unidade com Deus tem a ver da nossa comunhão, da nossa relação no Espírito com Ele. E o Espírito Santo que habita em nós, queridos, nós precisamos saber disso de uma forma bem real. O Espírito Santo não foi derramado em nosso coração para nós vivermos a nossa vida. O Espírito Santo foi derramado em nosso coração para revelar em nós a vontade do Pai. É Ele que conhece as profundezas de Deus, é Ele que conhece os planos de Deus, e pela palavra Ele revela aquilo que nós devemos abrir mão da nossa vida para viver a dele. Porque essa unidade que agora nós temos com Deus, Deus não veio, nós não estamos unidos com Deus para agora nós podemos viver e suprir as nossas expectativas que nós tínhamos antes de Jesus. Não. Nós temos que lembrar que Ele nos transportou, Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Significa agora que existe uma nova forma de viver, onde a centralidade não é o homem, é Deus. Deus é o centro, é a razão, é a vontade dEle na qual nós devemos viver. E por que eu digo isso? Porque se nós não compreendermos isso, dificilmente nós vamos ter vida com Deus, porque nós vamos ter que esperar que Deus faça segundo a nossa expectativa que nós tínhamos antes de Jesus, e aquilo era da carne, e aquilo produz morte, e a chance de Deus operar nisso é zero. Deus nos chama para nós abrirmos mão da nossa vida, para vivermos a vida dEle. Quando assumimos isso,
então andamos nessa unidade, nessa relação, porque quando nós decidimos falar, Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão da minha vida para viver a sua, então a vida dele encontra lugar, acesso no meu coração, e aí ele pelo Espírito vai me transformando e eu vou correspondendo nessa relação diária com Deus, onde eu vou conhecendo a vontade dele, onde eu vou conhecendo os planos dele, onde eu vou conhecendo a vida dele, onde eu vou compreendendo tudo aquilo que ele preparou para mim, tudo aquilo que já está reservado, tudo já está preparado em Cristo Jesus, e nessa unidade de vida, andando com ele, conhecendo ele, cada vez mais eu vou abandonando quem eu era, para assumir uma nova realidade de Cristo em minha vida, e quando eu compreendo isso, eu mantenho essa unidade, aonde, Senhor, faz em mim a tua vontade, faz em mim a tua vontade. Eu já falei isso várias vezes, vou lembrar disso. Jesus como homem na terra, nem um dia ele enfatizou a sua vontade, e ele teve várias oportunidades, né? Quando ele está lá no Getsemane, ele faz uma oração dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas ele continua dizendo, contudo, não faça a minha, mas faz a tua. Ele sabia que tinha que passar por aquilo, havia uma vontade nele, mas ele anula a sua vontade para fazer a do Pai. Ele pede, Pai, não faz a minha, faz a sua. Ele sabia que a vontade do Pai era muito maior que a dele, muito melhor que a dele. Quando Pedro corta a orelha de Malcom, e Jesus olha para ele e fala, Pedro, né, quando vão prender Jesus, ele fala assim, de que espírito que você é? Você não sabia que se eu quisesse, eu podia pedir ao Pai uma legião de anjos e resolver o problema aqui? Ele está dizendo, ó, eu posso usar minha vontade, mas eu não vou usar ela. Jesus mostrou com a sua própria vida que ele estava totalmente focado em fazer a vontade do Pai, para manter essa unidade daquilo que eles tinham para fazer. Eles estavam caminhando nesse plano perfeito de redenção para a humanidade. Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque muitas vezes nós temos expectativa que Deus faça a nossa vontade, e Jesus não veio para a terra para fazer a nossa, ele não fez nem a dele. Por isso que nós temos que compreender que nós temos que abrir mão da nossa, e isso vai ser fundamental, principalmente para andar em unidade. É impossível andar em unidade quem não abre mão da sua própria vontade. Porque imagina num grupo de 10 pessoas, cada um querendo fazer, cada um a sua vontade, não dá certo. Cada um tem que abrir mão da sua, para viver uma só vontade. Qual é a vontade? A vontade do Pai, a vontade de Deus. Assim como é na Trindade, deve ser na nossa vida. Nós devemos compreender que isso vai ser fundamental no aspecto da unidade. Então essa unidade não está baseada, a unidade que eu tenho com Deus, não está baseada em fazer a minha vontade, mas fazer a vontade dEle. E agora, a coisa também importante, é que nessa unidade com Deus, quando eu me torno um com Ele, eu preciso compreender que também me torno um com o corpo dEle. Porque quando eu chego até Deus, eu também vou encontrar a unidade que Ele tem com meus irmãos. Então, se Ele é um com meus irmãos e um comigo, eu também tenho que ser um com meu irmão. Essa é uma realidade espiritual na qual nós devemos assumir. Nós devemos ser um com o corpo. E a boa notícia é que essa unidade vai trazer resultados em nossa vida, resultados práticos que vão nos aperfeiçoar, que vão nos levar a cumprir o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Não é uma relação individual entre eu e Deus, mas é uma relação entre eu e Deus e o corpo dele. E esse corpo, quando nós estamos unidos nele, que essa é a oração que Jesus está fazendo para que todos que crescem nele pela palavra se tornassem um. E esse é o objetivo, nós sermos um que vai revelar Jesus para o mundo. E quando a gente compreende isso, nossas relações entre nós mudam, a nossa comunhão muda e traz resultados para a nossa vida. Quando a gente compreende essa unidade do corpo e nós andamos nessa relação de andar em comunhão, andar nessa mesma ação do Espírito, na mesma vontade do Pai, nós vamos perceber que coisas acontecem muito boas em nossa vida. Se a gente olha lá em 1 João 1,7, diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, fala da nossa relação com Deus, né? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros.
E o resultado dessa comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa relação de unidade que deve haver entre nós vai trazer comunhão, e nessa comunhão nós vamos ser purificados de todo o pecado. Ele diz assim, para andar na luz, fala de você ter um estilo de vida onde você vai poder ter visão clara, você vai poder caminhar com segurança, onde você vai poder ter revelação de Deus. E você tem isso quando você mantém uma comunhão uns com os outros. Quanto mais temos relações entre nós, um com o outro, andamos em comunhão, na unidade, no vínculo da paz, no amor de Deus, nós vamos ter revelação de Deus para a nossa vida. E o resultado nessa relação, não só vamos ter mais revelação de Deus em nossa vida, no nosso relacionamento, como também o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Por quê? Porque nós fomos inseridos no corpo. O sangue passa no corpo. Nós vamos compreender essa questão biológica, né, de o sangue que leva oxigênio para todo o corpo. O sangue só passa onde há conexão, onde há comunhão, onde o corpo está unido. E assim também é o mundo espiritual. Uma das coisas que a palavra compara, né, nos ensina para entender a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos que ter um entendimento claro do que é o corpo, para compreender como o corpo é importante, como a igreja é importante para nós. Como é o plano de Deus para a nossa vida, também através da igreja, envolve a igreja. Aliás, Deus nunca planejou algo para você de uma forma isolada. Ele planeja algo em você, mas Ele também está vendo todo o corpo. Tudo que acontece na nossa vida afeta o corpo. Por isso que nós temos que entender a importância disso. É no corpo que o sangue de Jesus nos purifica. É no corpo que nós somos lavados. É no corpo que nós somos perdoados. Por quê? Porque quando a gente está fora do corpo, o sangue não passa. Nós vamos compreender isso. Se eu pegar meu dedo e cortar aqui, ele faz parte do corpo, mas se na hora que eu quebro a conexão, na hora que eu separo, ele já não está na mesma unidade. Você está me vendo, você está vendo um corpo só, mas se eu pego e corto o meu dedão e afasto ele do corpo, vai ter uma consequência só, morre, porque o sangue não flutua no espaço. Ele não sai do corpo para chegar no dedão que eu cortei. Eu preciso inserir de volta o dedo no corpo, para quê? Para que o sangue toque ele. Se deixar separado, vai morrer. Por isso que nós precisamos compreender a importância do corpo de Deus. E qual é a síntese do que eu acabei de falar do texto de 1 João 1,7? Que se eu não valorizar o corpo, eu permaneço em cegueira. Por quê? Porque eu não tenho revelação de Deus, eu não tenho acesso àquilo que Deus é. Por quê? Porque é no corpo que nós vamos conhecer, ver Deus revelado através das relações. Se eu não valorizo o meu irmão, se eu não compreendo a importância de eu ser um com ele, eu vou andar em cegueira. E o pior, eu não posso achar que eu tenho um relacionamento com Deus se eu não considero o meu irmão. Porque nessa relação com Deus, o Espírito Santo vai nos conduzir nessa relação com o corpo. Deus é luz, e para andar na luz, o meu irmão deve ser importante para mim. Queria que você compreendesse isso. Para você andar na luz de Deus, você vai precisar entender a importância do seu irmão para você. E nessa unidade com Ele, de ser um, de os dois viverem como corpo para fazer a vontade do Pai, vocês vão ter, cada um vai ter a revelação de Deus. Hoje nós estamos vivendo um mundo totalmente isolacionista. É mais ou menos assim, cada um para si, né, e Deus para todos. Praticamente isso. Todo mundo quer a bênção de Deus, mas todo mundo quer viver a bênção de Deus para si. Não existe, as relações são muito egocêntricas, o alvo de cada um, e o diabo está investindo pesado. Você faz o que você quer, hoje você pode fazer a sua vontade, faça tudo pela sua vontade. Essa é a mensagem do mundo, só que essa mensagem é contrária a Deus, porque não produz unidade, traz divisão. Nós vamos aprender a falar daqui a pouco sobre isso. Por isso que nós vamos compreender a importância. E às vezes, nós mesmo dentro da igreja, somos tentados a não entender a unidade e não compreender o nosso irmão. Quando a gente olha para as nossas relações, por exemplo, dentro da igreja, você já sentiu aquele sentimento, você já teve aquele sentimento de, nossa, eu não quero, sabe aquele irmão, você olha para um irmão e fala, não, aquele irmão, eu não quero chegar perto dele.
E aí vem aquele sentimento, não, vou tentar me desviar. Olha, você está vendo ele vindo para você, o que você faz? Você faz de tudo para se desviar dele. E quando você tem um sentimento de você se desviar do seu irmão, de você querer, né, não ter contato com ele ou se afastar dele, eu vou te contar um segredo. O problema não está nele. O problema está em nós. Porque é nós que não estamos discernindo e nem entendendo quem ele é. Eu não estou dizendo que não existe, eu sei que a igreja é um lugar onde tem pessoas que têm muitas circunstâncias, muitas dificuldades, mas o nosso papel é fazer com eles o que Deus fez conosco. Porque se Deus nos aceitou da forma que nós somos, e nós somos complicados, né? Cada um de nós somos complicados. Às vezes eu faço uma pergunta para mim mesmo, você se casaria com você? Eu falava, de jeito nenhum. A gente sabe como nós somos, né? Você se casaria com você? E é claro que não, porque nós somos muito complicados, mas Deus decidiu ser um conosco e nos dar o seu Espírito para mudar a nossa vida. E nós devemos ter o mesmo sentimento. Se Deus recebeu a você, Ele recebe qualquer pessoa. Então, nós também devemos receber qualquer pessoa. Então, esse sentimento de afastar, esse sentimento de não querer ver, não querer estar perto, não é de Deus, é do homem, é da carnalidade do homem, porque ele tira, ele esquece que o amor de Deus está nele pelo irmão. E tem que amar, e tem que servir, e tem que andar junto, e tem que compreender que esse aspecto de corpo é fundamental. E são com esses pequenos sentimentos que nós vamos ver o amor esfriando, nós vamos ver a falta de revelação do amor de Deus, a falta da vida de Deus, porque Deus derrama vida no corpo. E quando eu desprezo o corpo, eu também estou desprezando a vida que há no corpo. E Deus está nos chamando para nós andarmos com Ele em unidade, mas também em unidade do corpo. Amém, queridos? Assim como o sangue está para o corpo humano, o Espírito Santo também está para o corpo de Cristo. Da mesma forma que o sangue carrega nutrientes e passa pelo corpo inteiro, assim os dons, assim o poder, assim a vida do Espírito passa no corpo. E é no corpo de Cristo que eu e você somos curados com a vida. É no corpo que eu e você somos vivificados. É no corpo que nós vamos ver a manifestação dos dons. É quando nós estamos uns com os outros, em unidade, em amor, no vínculo da paz, vivendo a vontade de Deus e sendo uma mensagem de Deus para o mundo. Como eu disse, Jesus morreu na cruz para nos juntar num só corpo, para que o mundo creia que Jesus foi enviado. Há uma responsabilidade minha e sua de sermos um. Não é um pedido. Como eu falei no início, unidade não é uma opção. Unidade é uma responsabilidade que eu e você devemos ter em Cristo Jesus. E aí você fala, mas então, pastor, por que existem tantas divisões? Né? Paulo fala isso, né? Havia divisão na igreja de Coríntios, ele fala assim, porque vocês são carnais. Por que as pessoas deixam de andar em unidade? Primeiro, pelo egocentrismo. Tem pessoas que acham que a sua opinião ou o seu jeito de fazer é melhor do que os outros, então ele não se permite fazer parte de tudo. Se não for do jeito dele, não se relaciona. Se não for segundo a vontade dele, não se relaciona. Qual é o problema? Esse padrão de egocentrismo impede de ele ser um, impede de ele abrir mão, ele não abre mão. E ele fica impedido de ser um, porque o que impera na vida dele é a vontade dele, do jeito dele. E infelizmente isso vai ser um empecilho para a unidade da igreja. Um outro aspecto é a vontade. Tem coisas, queridos, que nós vamos fazer e nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade para cumprir. Isso faz parte da unidade. Um aspecto central da unidade é que só prevalece uma vontade. Qual vontade? A vontade de Deus. Ah, mas isso eu não quero. Então você não está disposto a fazer a vontade de Deus. Você não quer abrir mão da sua. E qual é o problema? Isso vai ser um empecilho para nós vivermos a vontade de Deus. Uma outra coisa que também revela a imaturidade, muitas vezes nesse sentido, é a competição.
E infelizmente a gente vê isso, o diabo, né, sempre querendo produzir competição, porque nós sempre queremos estar certo, nós sempre queremos ser melhor que os outros, e no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, para você querer ser grande, você precisa servir mais, você precisa diminuir. Não é você que está em ênfase, né, que deve estar numa posição de ser o melhor, é Ele. E aí, quando a gente compreende isso, a gente abre mão dessas bobagens de querer competir, de querer se sentir melhor, porque a única coisa que é boa em nós, o que é melhor em nós, não somos nós, é Cristo em nós. E aí a gente abre mão desse pensamento. E essa condição, e é por isso que o diabo trabalha pesadamente, quanto mais divisão algo acontece, menos realidade do poder de Deus. Assim, né, a Bíblia nos ensina, na unidade Deus ordena a bênção. Uma casa dividida não prospera. O que é uma casa dividida? Onde não há unidade nela. Ela cai, ela rói. Isso é um princípio espiritual. Por isso que o diabo investe tanto. Essa é a maior estratégia de guerra que existe. Até no mundo natural é assim que as guerras foram feitas. Por exemplo, um general chamado Sun Tzu disse que é melhor dividir para conquistar. O diabo tem feito isso, quebrando a unidade, tentando incutir no homem, incutir na vida de cada irmão, que ele pode ter vida com Deus plena sozinho. Não consegue. Por isso que para você viver a vida plena de Deus, precisamos uns dos outros. A unidade não é um assunto qualquer. A unidade é o que vai revelar Jesus. Grava isso no seu coração. É a unidade que vai revelar Jesus para a terra. Amém, amados? Então, eu e você precisamos compreender a importância da unidade. Precisamos orar por isso. Precisamos compreender isso. Precisamos buscar isso. Precisamos viver isso. E o que nos une é o Espírito Santo de Deus, para que nessa comunhão do Espírito façamos e vivamos a vontade de Deus. E quando a gente vive isso, nós somos curados. Ok, queridos? Então nós temos uma unidade com Deus, nós temos uma unidade com o corpo, e também devemos ter uma unidade no propósito. Isso fala da vontade de Deus para a nossa vida. Em Efésios 1:11 diz assim: nele digo, a qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós fomos feitos, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, eu e você fomos predestinados para cumprir o propósito daquele que faz todas as coisas segundo a vontade dEle. Então, há um propósito de Deus para a nossa vida segundo a vontade dEle. E o que é esse propósito? É o motivo da nossa razão, é a razão da nossa existência, é o nosso motivo de existência. Então, todo o propósito fala da intenção de fazer algo. Deus tem um plano para nós como igreja. Eu não estou dizendo de uma forma individual. Eu já falei isso, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida individual, Ele faz na nossa vida, mas essa ação individual também afeta o corpo, afeta o coletivo. E há um propósito, cada um de nós temos um propósito coletivo em Deus. Como eu disse, né, vamos tentar explicar isso de uma forma bem tranquila. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então nós vamos pegar partes, né? Temos a mão, temos o braço, temos o pé, temos o tórax. E cada um de nós, cada um dessas partes tem um propósito. A mão tem uma capacidade, tem uma habilidade, foi feita para algo. Então tudo que envolve a mão carrega um propósito coletivo nesse aspecto. Porém, essa mão também está inserida em todo o corpo. Então nós, cada um de nós, fomos inseridos numa parte do corpo de Cristo. E há um propósito para aquela parte, nós devemos viver isso, faz parte, nós vivemos para isso, fomos criados para isso. Todos nós nascemos com isso. O que significa? Quando eu compreendo o que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida e aí onde Ele me colocou, eu trabalho para viver o propósito de Deus. Vamos dar um exemplo para você. Por que Deus te colocou numa célula? Por que Deus te colocou numa igreja, num núcleo, num lugar?
é porque naquele lugar existe um propósito coletivo e você faz parte daquele propósito e você deve estar unido nesse propósito para cumprir aquele propósito. Aquele propósito que Deus deu para aquele lugar onde Deus estabeleceu, faz parte do plano de Deus para a sua vida. Ele é coletivo, mas você está inserido dentro dele. Significa que Deus vai trabalhar na sua vida para cumprir, junto com aquela parte do corpo, aquele propósito que Ele deu. Então, quando eu compreendo isso, quando eu compreendo o propósito, eu começo a entender que esse propósito significa a direção da minha vida. Para aquilo que eu devo viver, deve ser a ênfase do meu agir, do meu andar, do meu caminhar. Porque se eu não entender essa questão de andar em unidade no propósito, eu vou ser como um barco à deriva. Eu estou deixando as coisas me levarem. Mas quando eu entendo o propósito, a minha vida aponta para a direção. Então eu vou andar de uma forma certeira, eu não vou andar perdido na vida. Eu sei que Deus me colocou naquele lugar, eu devo andar nessa unidade com Deus, com o corpo, para cumprir a vontade de Deus, aonde Deus me colocou. Então eu tenho que entender essa unidade de propósito. Ok, queridos? Se eu não entender, o que acontece? Eu posso fazer parte daquele corpo, mas eu vou perder tempo. Por que eu vou perder tempo? Porque eu não ando na mesma direção. Eu estou num lugar, mas não faço parte dele. Eu estou inserido num ambiente, mas eu não entendo, eu não compreendo que aquele ambiente é para que eu possa caminhar numa direção, de uma forma coletiva, como o corpo de Cristo. E aí qual é o problema? Nós ficamos perdendo tempo na vida. E com certeza, dificilmente a gente vai chegar num lugar seguro. O segundo aspecto, quando eu entendo essa unidade de propósito, eu sei o que eu devo fazer. Se fala de foco. Fala, eu sei que Deus me colocou aqui, e se é para fazer isso, eu vou cumprir, eu vou mergulhar, vou dar minha vida, vou investir meu tempo, vou investir meus recursos, vou investir o meu coração, vou viver, andar na mesma direção. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu não fico perdido no tempo e no espaço, esperando, tentando achar uma razão de vida, um sentido na vida. Eu estou focado, e aí o que acontece? A minha forma de pensar, as minhas atitudes, aquilo que Deus quer que eu faça, eu compreendo e ajo na direção correta. E um outro aspecto é quando eu sei que Deus me colocou, me inseriu num propósito, e eu tenho que andar nessa unidade, eu me esforço, eu mergulho, eu invisto, eu entendo que aquilo é a minha responsabilidade. E quando eu compreendo isso, eu trabalho em prol daquilo. Eu trabalho na mesma direção. Por exemplo, vamos dar um exemplo, pegar um exemplo para nós. Há um propósito de Deus para nós esse ano. Deus te inseriu na igreja. E o propósito, a palavra profética, a palavra diretiva para nós, direção também aponta para o propósito, fala de nós vivermos o renovo de Deus. E Deus está liberando dons, e Deus está liberando graça, e Deus está liberando através do mover profético novas realidades aonde as pessoas vão ter um impacto do poder de Deus. Sabe o que significa? Eu preciso me envolver. Não é para fazer outra coisa, não é para pensar em outra coisa, não é para perder tempo na vida, não. Eu estou aqui, é isso que Deus quer fazer. Deus usa a minha vida, usa o meu coração. O que eu vou fazer? Até minha oração vai fazer sentido. Senhor, eu quero experimentar o teu renovo, eu quero experimentar a tua vida, eu quero experimentar aquilo que o Senhor quer fazer, eu quero ter experiências com o Senhor. Envolve a minha vida individual, mas também envolve aí como igreja, porque nós vamos fazer juntos como igreja. E quando a gente vai junto como igreja, nós vamos ver a bênção de Deus, nós vamos ver pessoas sendo tocadas, nós vamos ver o propósito se cumprindo, nós vamos ver o poder de Deus liberado. Então, quando a gente entende que nós devemos andar nessa unidade, o resultado, nós vamos ver resultados tremendos de Deus através da nossa vida. Por isso que nós precisamos caminhar nessa direção. O propósito, como eu disse, quando a gente entende a unidade de propósito, no propósito, a gente tem um senso de responsabilidade em todas as áreas da nossa vida. Seja no trabalho, seja na família, seja estudando. Tudo isso faz parte de um todo, faz parte do corpo. Então eu tenho que compreender o meu papel de responder a Deus, de permitir que Ele flua através da minha vida. E para a gente começar a terminar, queridos, ninguém cumpre propósito, ninguém cumpre chamado sozinho. Pessoas vão ser muito importantes nesse cumprimento.
essa unidade que nós devemos ter para cumprir o propósito, fala que nós precisamos entender que as pessoas que estão à nossa volta vão nos ajudar, junto com elas, nós vamos ir, guiados pelo Espírito, nós vamos cumprir a vontade de Deus. Se você entende isso, por exemplo, vamos pegar um ambiente de célula, que é bem fácil de compreender. Quando a gente vai para a célula, a gente entende que nós estamos ali para ser uma mensagem de Deus para as pessoas. Nós não estamos indo lá para resolver a nossa vida, nós estamos indo lá para compartilhar Jesus, nós estamos indo lá para compartilhar a vida de Deus, e quando a gente começa a compartilhar a vida de Deus que tocou você, também toca os outros, e se chegou alguém lá que foi visitando, também vai ser tocado pela vida de Deus que fluiu em você. A ênfase não foi você, a ênfase foi o que Deus está fazendo, e o resultado, aquelas pessoas, porque estão nessa unidade, nós vamos ver pessoas sendo alcançadas, curadas, transformadas. Cada um de nós, queridos, fazemos parte de um todo, que é maior que nós. Amém, amados? Nós precisamos disso. Eu falei de 2 princípios agora há pouco. Na unidade, Deus ordena a bênção, e uma casa dividida, ela não subsiste. Já falei, a casa divide por quê? Por causa que as pessoas estão centradas em si mesmas. Ela está mais para cobrar, está mais por suprir a sua expectativa do que servir. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós somos chamados para dar. É muito melhor dar do que receber. E quando a gente entende unidade, nós estamos prontos para viver isso. Para viver sem cobrança. Pelo contrário, dando vida, participando, entregando, colocando o nosso coração. Há uma bênção na unidade, queridos. Deus libera bênção na unidade. Se nós olharmos um texto bastante conhecido, o Salmo 133, quero ler esse salmo com você, é um texto bastante conhecido, que diz assim: ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Nós precisamos compreender esses salmos aqui. Esses salmos diz muita coisa. A primeira coisa, nós vamos saber quem escreveu esses salmos, foi Davi. E o interessante é que Davi, ele era músico. A qualidade de Davi, né, uma das características de Davi, ele era músico. E quando a gente olha no original, o original diz: como é bom e agradável viverem em harmonia os irmãos. E por que ele usa essa palavra harmonia? Porque Davi compreendia o que significa harmonia, né? O que significa harmonia? Harmonia na música é quando você pega 3 notas diferentes e quando elas tocam juntas, produz um som. Então olha que o salmista está dizendo, que quando pessoas distintas, né, trazendo já para a nossa linguagem, compreendendo, interpretando para nós, quando pessoas distintas estão em unidade, tudo que ela faz produz uma harmonia agradável a Deus. É isso que é importante você entender. Quando nós trabalhamos em unidade, mesmo tendo nossas diferenças, mas quando a gente se abre para fluir junto, para servir junto, para amar junto, para fluir na vontade de Deus junto, o resultado, isso é um som agradável a Deus. Agrada aos ouvidos de Deus. Davi compreendia isso, que essa é a importância da unidade, produzir algo que agrade a Deus, e é isso que Deus espera de nós, que nós andemos em perfeita unidade. Isso fala de algo maior que nós, que quando nós nos rendemos a isso, nós vamos viver essa realidade. E ele diz, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba, né? E ele fala da barba de Arão. Então vamos falar primeiro da barba. Queridos, barba na Bíblia fala de maturidade. Sabe o que Davi está dizendo? Que unidade não é coisas de criança. Criança não se une. Vamos falar a verdade, né? Já contei isso aqui. Você já pensou em pegar um brinquedo com 2 crianças e colocar num quarto e deixar o quarto fechado? O que você acha que vai acontecer com o brinquedo? Se você só ficar atrás da porta, você vai começar a ver um choro, porque um quer brincar e não dá para o outro, né? Um quer brincar, não, agora é minha vez, aí tem que entrar a mãe ou o pai e falar, filho, empresta agora para o seu irmão, deixa o seu irmão brincar.
Criança não une, criança só divide, criança quer viver aquele momento dele. E Davi está dizendo que a unidade que os irmãos devem viver aponta para uma maturidade. Adulto, né? Nós devemos ser maduros, nós devemos avançar em maturidade. Unidade é coisa de gente madura. E eu e você devemos compreender isso, nós devemos crescer, nós devemos avançar nessa realidade que o Espírito Santo quer produzir em nós. Assim como a maturidade produz unidade, a criancice produz divisão. Divisão é coisa de gente infantil. Por isso nós vamos assumir essa realidade em Deus para nós. Falar, Deus, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. E ele diz, não é qualquer barba, ele também fala da barba de Arão. Quem era Arão? Arão era sacerdote. A igreja só vai conseguir cumprir o seu papel sacerdotal de servir na terra quando nós andarmos em unidade. Isso é fundamental. Nós só vamos cumprir o nosso papel de ser igreja quando a gente andar em unidade. Quando a gente andar em unidade, o mundo vai crer em Jesus. E qual o resultado disso? Ele continua dizendo, é como o orvalho de Hermon. Nós precisamos conhecer o que é Hermon. Hermon é um conjunto de montanhas que está no norte de Israel. E o que ele disse? É quando lá em cima, ali é tudo neve, porque é muito frio. Mas ele diz que essas águas descem. Quando essas águas descem, quando elas descongelam e descem, ela transborda o Rio Jordão. E qual é a boa notícia? Quando o Rio Jordão transborda, todo o povo podia plantar e todo o povo tem sustento. Sabe o que isso aponta? Quando a gente anda em unidade, a unidade vai trazer sustento para a nossa vida em todos os níveis. Sustento espiritual, sustento também de ser provido na parte espiritual, natural. A unidade traz sustento para a nossa vida. Deus nos abençoa. E aí o que ele diz, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Ou seja, quando nós andamos em unidade, Deus dá uma ordem que a bênção nos alcance. Você quer ser abençoado? Nós vamos precisar aprender esse padrão de andar em unidade. Nós estamos vivendo um tempo de renovo. Nós estamos vivendo um tempo, né, nesse ano de avanço, de novas coisas que Deus está fazendo. E eu quero pedir que no seu coração haja um desejo, Senhor, eu quero fazer parte. Mas para fazer parte eu preciso mergulhar, eu preciso abrir mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus como corpo de Deus na terra. E o resultado, quando a gente viver isso, a glória de Deus que é manifesta em nós vai tocar o mundo. E o mundo vai crer que Jesus foi enviado. Eu e você somos uma mensagem de Deus para a terra. E essa mensagem, ela tem muito mais poder quando a gente anda na unidade de Cristo, na unidade do Espírito, fazendo a vontade de Deus. Não é cada um vivendo a sua. Unidade não está baseado em estar juntos no mesmo lugar. Você está vendo uma parede aí atrás. Essa parede pode ser só um amontoado de tijolos. Mas se você olhar bem, tem uma unidade, tem algo que está unindo eles. Tem a argamassa, tem o cimento cola, tem a areia. Tudo isso dá liga. Sabe o que nos liga e nos faz ser um? O Espírito Santo de Deus no amor de Cristo, fazendo a vontade de Deus. Essa é a palavra que nós carregamos. Nós temos uma palavra profética que Deus ia nos fazer nos mover como um só bloco. Somos pessoas diferentes, mas vamos fazer a mesma coisa pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Esse é meu desejo nesse momento, que eu e você possamos encontrar essa verdade. Isso é um princípio de vida, isso é um princípio que vai nos ajudar a mudar até as nossas relações, porque quando nós priorizamos a unidade, nós não vamos permitir que divisões venham. Quando nós priorizamos a unidade, nós não vamos permitir que nós nos afastemos. Quando nós priorizamos a unidade, nós não vamos dar ênfase em nós vamos dar ênfase
para Deus e vamos amar as pessoas, servir as pessoas, e nós vamos ver pessoas tocadas, transformadas, salvas, recebendo vida, sendo inseridas num corpo assim como nós fomos. E quando as pessoas encontram Deus, elas também participam da vida de Deus, e vai ter vida para sempre para nós. Amém, amados? Queria orar nesse momento, que você possa fechar os teus olhos. E meu desejo no meu coração é que você possa olhar para a sua vida, compreender que Deus amou você, Deus te resgatou, mas te inseriu num corpo. Esse corpo é maior do que nós mesmos, é o corpo de Cristo. Nós somos uma pequena parte desse corpo, mas cada um de nós temos responsabilidade no corpo. Por isso que nós temos que preservar a unidade. É nós que nós devemos manter, nós devemos buscar, é nossa responsabilidade andar em unidade. Talvez vão ser dias, que eu vou falar, peraí, alguma coisa aconteceu, eu preciso procurar meu irmão e acertar com ele. Procure, para que você possa ter liberdade em Deus, e Ele também, e o diabo ser envergonhado. O diabo vem para trazer divisão, mas o amor de Deus vem para nos unir nesse amor e na vontade dEle, na unidade do Espírito. Amém? Vamos orar. Pai, nesse momento nós te agradecemos pela Tua palavra, e sabemos que a unidade faz parte da Tua igreja, e nós queremos corresponder com a nossa vida, não na expectativa baseado no que os outros podem fazer, mas na minha responsabilidade de ser um contigo e com o corpo através do Espírito, para cumprir a sua vontade. Por isso, Pai, fala ao meu coração, fala ao coração de cada irmão que está ouvindo essa mensagem, que essa mensagem toque os corações. Eu peço, Pai, que haja um descortinar dos nossos olhos, para compreender que o mais importante não é a nossa vida, não é a nossa vontade, mas compreender que o Senhor nos chamou para viver a sua vida, e viver ela através de um corpo, para cumprir um propósito que está baseado na sua vontade. Por isso, Pai, fala ao coração de cada um, alinha, mostra, Senhor, aonde nós, por algum motivo, por alguma escolha, temos desviado desse padrão de unidade, e nos traz de volta, para que nós possamos, como igreja, ser uma mensagem do Teu amor, do Teu poder, da Tua glória, e que o mundo possa ver em nós Cristo Jesus, que foi enviado, e que eles possam receber o Seu amor através da igreja, revelando Jesus. Essa é a minha oração nesse momento. Eu abençoo cada um que está ouvindo, cada um que está meditando nessa palavra, que produza o fruto na qual ela carrega a vida da palavra. Por isso, Pai, nós te agradecemos por ela, e sabemos que ela vai produzir em nossa vida aquilo que o Senhor deseja. Essa é a minha oração, eu te agradeço em Teu nome, amém. Amém, queridos. Deus abençoe você, que nós possamos trabalhar na unidade do corpo, andando com Cristo. Amém? Fique na paz e até a próxima.